Meu nome é Francisco Borsari Neto e antes de realizar essa entrevista, eu gostaria de cumprimentar os responsáveis pelas Memórias do Paraná. É um trabalho muito significativo porque vocês estão resgatando atos e fatos do nosso Paraná e provavelmente ou certamente isso vai se constituir em rico material para a história do Paraná. É comum afirmar que quem não tem memória não tem história. Então vocês estão de parabéns por trabalharem num projeto tão significativo como este. Quero também agradecer vocês e agradecer a Solange por me dar esta oportunidade de estar aqui discorrendo um pouco do que eu pude realizar nesse estado. Eu nasci na cidade de Jaboticabal, no dia 3 de agosto de 1936. Jaboticabal é uma cidade do interior paulista e lá eu permaneci até os 7 anos de idade. Depois, acompanhando meu pai, João Borsari, e minha mãe, Paulina Pacífico Borsari, nos deslocamos para o norte do Paraná, uma cidade chamada Uraí, entre Cornélio Procópio e Londrina. E lá meu pai esteve atuando na administração de umas fazendas e de uma serraria que pertencia ao meu avô, ao meu pai e aos seus 2 irmãos. Posteriormente, eu fiz o grupo escolar na cidade de Uraí. E como Uraí estava, como todo o norte do Paraná, estava mais vinculado a São Paulo, pois nós não tínhamos a rodovia do Café, que nos ligasse a Curitiba, e também a Londrina apenas, eu fui deslocado para São Paulo, capital, onde, num colégio interno, eu fiz a admissão, o colégio e, mais tarde, o científico, porque eu estava pretendendo me formar em engenharia. Terminado o científico, eu fui convidado a vir para Curitiba, onde fiz, então, o vestibular, passei na Universidade Federal do Paraná e aqui eu cumpri os 5 anos me formando engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná em 1959. Pretendia voltar para trabalhar em São Paulo, mas fui convidado para ministrar aulas na Universidade Federal do Paraná e também fui convidado para trabalhar no antigo Departamento de Água e Esgotos do Estado do Paraná. E tive a oportunidade, com um colega de turma, abrir um escritório de concreto. Então, resolvi cálculo estrutural. Então, eu resolvi ficar aqui na cidade de Curitiba e aqui, então, desenvolver todas as minhas atividades. Como engenheiro do Departamento de Água e Esgotos, tive a oportunidade de correr o Paraná, atuando na divisão de operação do interior, que cuidava, então, do abastecimento de água de cidades que eram administradas pelo antigo Departamento de Água e Esgotos do Estado do Paraná. Mais tarde, no governo Ney Braga, nós criamos a Sanepar, e eu fui o seu primeiro diretor técnico e, mais tarde, seu diretor-presidente. E em 1964, eu me casei em Uraí. A minha noiva morava naquela cidade, que eu sempre, nos finais de semana ou em feriados, eu procurava me deslocar, passando então com os meus familiares e também com a minha noiva. Me casei em 1964 e, morando aqui em Curitiba, nós tivemos a felicidade de termos 3 filhos. Um homem, Paulo Francisco Borsari, e 2 moças, Cássia Paulina e Ana Paula.
Paulo Francisco seguiu a minha profissão, é também engenheiro civil. Cássia Paulina é fisioterapeuta e agora fez um curso de especialização em acupuntura. E a Ana Paula é terapeuta ocupacional e médica veterinária. As duas trabalham em 4 Barras, porque após alguns anos morando em Curitiba, no Guabirutuba, nós transferimos nossa residência para 4 Barras, município aqui da região, e que apresenta uma excelente qualidade de vida. As minhas 2 filhas atuam em 4 Barras e o meu filho, que casou-se com Maria Berenice Fiorese Borsari, me deram também um neto, Paulo Francisco Borsari Filho. Ele tem 2 anos e é a alegria das suas tias, do seu avô, da sua avó, e que passam todos os finais de semana conosco. No Departamento de Água e Esgotos, nós tivemos então a oportunidade de criar a Companhia de Saneamento do Paraná, para que ela pudesse efetivamente cuidar de projetar e desenvolver o saneamento nas cidades do estado do Paraná. Foram várias as cidades que puderam ser atendidas pela Sanepar, que posteriormente entregava esse serviço aos municípios. Mais tarde, houve uma alteração na política de saneamento no Brasil e a Sanepar passou também, por concessão, a operar esses serviços de abastecimento de água e de coleta de esgotos. Paralelamente, eu ministrava aula na Universidade Federal do Paraná. Inicialmente, eu ministrei aulas de Física 1, que era Mecânica, Acústica e Calor. E 10 anos após essa estada no Departamento de Física, eu fiz concurso para professor adjunto na área de saneamento, que realmente era a disciplina que mais me atraía. Fiz um curso de especialização nos Estados Unidos em saneamento e passei nesse concurso e passei então para o Departamento de Hidráulica e Saneamento, onde então eu passei a ministrar aulas de saneamento ambiental. Tive a felicidade de participar da formação de 34 turmas de engenharia. Eu dei aula 33 anos na Universidade Federal do Paraná, mas como houve uma alteração na reforma do ensino, eu passei a ter então 34 turmas formadas. Me aposentei na universidade e mais tarde eu como engenheiro da Sanepar, tivemos uma reunião para que nós tivéssemos um representante da área de saneamento na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E eu fui escolhido pelos meus colegas e me candidatei, então, a deputado estadual. Naquela época, haviam 2 partidos, a Arena e o MDB. Eu fui eleito pela Arena deputado estadual, onde fiquei na Assembleia por 4 anos. Fui secretário-geral da Arena do Paraná e fui vice-líder de governo naquele período, em que nós tivemos o Haroldo Leão Pérez, depois tivemos o Emílio Gomes e fiquei então na vice-liderança do governo. E no final da gestão, praticamente, eu participei de uma chapa para o Senado, com o deputado João Mansur e eu suplente de senador nessa chapa. Nós não tivemos a oportunidade de vencer essas eleições, porque havia naquela época uma tendência muito grande de que houvesse oposições, tanto assim que em 16 estados do Brasil o MDB ganhou as eleições para o Senado. Isso como uma represália aos senadores biônicos que eram indicados, então, indiretamente. Em seguida, o governador Canet
já havia sido eleito governador próximo do Paraná, em substituição a Emílio Gomes, e eu então fui convidado por ele para fazer parte da sua equipe que estava preparando o seu governo. E, ao tomar posse, me convidou para que eu fosse secretário de Estado da Educação e da Cultura. Foram 4 anos extraordinários. Todos sabem que a pasta da educação é uma pasta que traz sempre uma série de problemas e preocupações, porque não há praticamente uma pessoa que não tenha relacionamento com a educação, ou porque tem alguém que é professor, ou porque tem um aluno, um filho, um descendente que está na escola. Então, todas as famílias paranaenses, de um modo geral, têm envolvimento com a educação. E as necessidades naquela época eram muito grandes. Nós tínhamos falta de salas de aula, falta de equipamento, e foi possível, nesse período de governo, já que o governador Jaime Canet elegeu a educação como uma das suas metas prioritárias, nas suas metas e objetivos de desenvolvimento, escolheu a educação como uma das metas prioritárias, educação e estrada. Tanto assim que nós conseguimos construir 6.000 salas de aula nesse período, fazendo com que esse déficit fosse praticamente atendido. Tivemos a oportunidade de aprovar o Estatuto do Magistério, que estava há muitos anos parado e defasado. E nós pudemos, então, colocar essa situação em atualidade. Depois, nós tivemos também, como naquela época a Secretaria de Educação envolvia cultura, esporte, Teatro Guaíra e Fundação Fundepar, nós pudemos, então, equipar as escolas, pudemos dar vários cursos de treinamento para os professores, pudemos também fazer um excelente trabalho em convênio com os municípios, que nós chamamos de transporte ao nível escolar, com a entrega de vários ônibus para os municípios, para que eles pudessem transportar as crianças para os locais onde deveriam estudar. E na parte de esportes, nós construímos 340 canchas esportivas, num programa que se chamava Esporte ao Nível do Povo. Tivemos a oportunidade de abrir as instalações dos estabelecimentos de ensino para que nos finais de semana pudessem ser utilizados de uma maneira observada, de uma maneira acompanhada, as instalações para o desenvolvimento da população que morava nas proximidades desses estabelecimentos para a prática esportiva. Conseguimos concluir o planetário do Colégio Estadual do Paraná, terminamos uma parte do Teatro Guaíra e construímos também o 3º auditório. Todos sabem que o Teatro Guaíra tem 3 auditórios: o Grande Auditório, o Pequeno Auditório Bento Munhoz da Rocha e esse Auditório Glauco Sá, que é um auditório para 190 pessoas e que é muito utilizado para preparo, treinamento e as ações dos artistas. Nós tivemos também a oportunidade, ainda na Secretaria de Educação e Cultura, de editar uma série de livros e publicações que eram utilizados pelos professores. Nós tínhamos o CETEPAR, Centro de Treinamento do Paraná, que preparou um número muito grande de professores e especializando-os e dando oportunidade que eles tivessem ascensão na sua carreira. Com o Estatuto do Magistério foi instituído também o que nós tínhamos com uma grande dificuldade na Secretaria de Educação, que eram os cargos administrativos, porque
como todos sabem, há necessidade, qualquer que seja a escola, que tenha pelo menos um diretor e um secretário para que os certificados sejam expedidos. Mas o professor usava, então, esses cargos e faltava o professor na sala de aula. Com o Estatuto do Magistério, nós fizemos um quadro próprio, onde nós podíamos ter, então, os auxiliares de ensino, nós poderíamos ter os pedagogos, que só cuidavam dessa parte sem ir para a sala de aula, e também tivemos os que cuidavam da carreira de inspetor de ensino, as carreiras de secretário. E isso deu um avanço muito grande aos nossos estabelecimentos de ensino. Nós realizamos também vários Jogos Abertos do Paraná, onde haviam disputas no interior, por exemplo, Rolândia, Apucarana, Arapongas e também em Curitiba. Naquela época, o governador estabeleceu também um deslocamento do governo para o interior. Então, acompanhando o senhor governador, Jaime Canet Júnior, e os secretários, nós nos deslocávamos para o interior, onde era instalado o governo por 2 a 3 dias, cada secretário com a sua sala e recebendo, então, aqueles prefeitos da região para que pudesse verificar praticamente em loco as necessidades e o que nós poderíamos, então, colocar no nosso plano de metas e de atividades. Foram 4 anos de muito trabalho e que rendeu para o Estado um progresso muito grande face a esse governo austero e muito sério do governador Jaime Canet Júnior. Terminado o meu período na Secretaria de Estado da Educação e Cultura, eu fui para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nomeado como auditor. Lá eu fiquei vários anos. Era a responsabilidade dos auditores examinar a prestação de contas do município, emitir um parecer e levar a plenário para que os senhores conselheiros julgassem aquele parecer. Trabalhei vários anos nesta atividade e também tive a oportunidade de orientar e praticamente dirigir a primeira escola de gestão pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Sem abdicar das nossas atribuições de exame das contas, nós viajávamos ao interior e ministrávamos, então, cursos procurando auxiliar as administrações municipais para que elas pudessem, com melhor eficiência, fazer a sua prestação de contas e o exercício das suas atividades administrativas. Terminado esse período do Tribunal de Contas, eu fui para a Casa Civil do governo Ney Braga, que já estava em final de governo, e ele sairia como candidato ao Senado. E substituindo o governador Ney Braga, nós tivemos o governador José Oskin de Novaes, de Londrina. Continuei também como seu chefe da Casa Civil. Ao término do mandato do Dr. José Oskin de Novaes, eu fui convidado para ser diretor, embora já aposentado, que eu fosse diretor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Exerci, então, por 2 anos a diretoria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E, em seguida, então, eu me aposentei. Me aposentei também da Universidade Federal do Paraná e procuro exercer uma série de outras atividades, todas elas de forma de colaboração. Atuo muito no Rotary Internacional. Fui governador do Rotary do nosso distrito em 1987 e 88. E
desenvolvo, junto com meus companheiros, sou do Rotary Clube de Curitiba Guabirutuba. Nós estamos hoje em 16 companheiros e nós procuramos desenvolver projetos que realmente sirva a nossa comunidade. Por exemplo, nós temos um projeto muito interessante que é o de auxiliar o Centro Educacional João Paulo II, que foi fundado pelo nosso companheiro de secretariado, o Dr. Belmiro Jobim Castor Valverde, e que construiu esse centro em Piraquara, onde atende as crianças pobres da região num segundo turno. Então, o nosso clube tem procurado dar uma parcela de contribuição para que esse centro também cumpra suas finalidades. Com o falecimento do Dr. Belmiro, a sua esposa, a dona Elizabeth, está dirigindo e levando à frente esse centro, que é de uma importância muito grande. O Rotary também desenvolve uma campanha do qual eu tenho me dedicado muito, que é do combate à poliomielite no mundo. Quando eu fui governador do Rotary em 87, 88, havia no mundo 295 países com a polio endêmica. E nós assumimos o compromisso, o Rotary em si, de auxiliar com a compra de vacinas e principalmente com a vacinação, indo naqueles locais em que havia mais dificuldade. Hoje, felizmente, somente 2 países têm a polio endêmica. E nós estamos trabalhando também para que, se tudo correr como nós estamos esperando, no final deste ano nós teremos acabado com a polio também nesses 2 países e pela segunda vez no mundo nós teremos então eliminado uma doença contagiosa. A primeira foi a varíola e a segunda será a poliomielite. E todos sabem o que isso significa, porque a poliomielite, quando não leva a óbito, deixa sequelas irreversíveis. Então, esse é um esforço muito grande que nós estamos fazendo. Felizmente, no nosso país, desde 1994, nós estamos como país isento da poliomielite. Mas nada impede, já que hoje nós vivemos numa aldeia global, que pessoas que sejam portadoras desse vírus aqui compareçam e transmitam esse vírus. Então, todo cuidado é feito para que efetivamente ele seja erradicado de toda a face da Terra. Atualmente, além da atuação junto ao Rotary, eu sou diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Eu me formei em engenharia civil, mas procurei, durante toda a minha vida profissional, me dedicar ao saneamento. Fiz, como eu disse inicialmente, um curso no exterior e trabalhei no Departamento de Água e Esgotos, portanto, projetando sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgoto e atendendo também às suas execuções. E sou, então, diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, aqui no Paraná. Faço parte também de 2 órgãos, os ex-deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a EXPAR, no qual eu sou vice-presidente, e também a Associação dos Conselheiros, Auditores, Procuradores, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a TCEPAR, onde eu ocupo o cargo de 2º vice-presidente. Eu procuro, sempre tive o desejo de viver com toda a minha família, e nós, felizmente, podemos agora, já com a minha aposentadoria, nos reunirmos todos os finais de semana. A família não é grande, eu tenho os 3 filhos, a nora, o neto e a minha mulher, a Inês, e esses filhos, todo final de semana, permanecem conosco, e eu tenho
assim, uma verdadeira consideração para com meus filhos, para com a minha nora, para com o meu neto e para a minha mulher. Porque eles sempre estiveram comigo em todas as fases da minha vida, em todos os trabalhos que eu realizei, sempre me apoiaram e cuidam muito de mim, procuram sempre estar comigo, e isso se constitui realmente numa felicidade que eu tenho muito grande de assim estar.